Fala pessoal, tudo bem? Gostaria aqui de apresentar uma ferramenta que utilizo bastante, tá? Vou apresentar uma junção delas, tá? E tem mais explicações aí no nosso canal do Discord, mas gostaria de dedicar um vídeo especialmente a fim de esclarecer como que a real funcionalidade da ferramenta que eu utilizo. O nome dela se chama Cumulative Delta. E vou comentar um pouco sobre Market Profile também, tá? E vou mostrar um pouco, mesmo que hoje foi um dia pré-cupom, um dia bem parado, tá? Mas assim, um pouco do racional da junção dessas ferramentas, tá? O Market Profile está aqui na mesma tela, ó, vou voltar aqui, ó, são essas duas, né? Vamos começar aqui, né? Essa parte aqui da esquerda é o Market Profile é, por leilão, por negociação, tá? E o da direita é o composite, é o composto, tá? Market Profile é composto, ou seja, as letrinhas dele são agregadas, e aqui é o separado. Que eu quero separar, clica com o botão direito no Market Profile e clica em separar letras. Eu quero juntar, quero deixar o composite, né? Eu desmarco essa opção aqui do Profit, tá? Já vou adiantar que no quesito Market Profile, a plataforma Nelogica, ela apresenta algumas funcionalidades que precisam ser melhoradas, ok? Mas é uma ferramenta muito importante. O gráfico, funções aí, as plataformas do Sierra Chart também, ela é muito boa para isso. Porém, a Nelogica também, ela acredito que vai melhorar com o tempo, porém, a gente usa bastante ela, tá? Tem alguns bugs, eu vou falar quais que são aqui, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui e falar um pouco sobre o cumulativo delta. O que é o cumulativo delta? O volume, eu acredito que todo mundo saiba, né, o que ao menos significa. Então, vou me restringir a falar sobre o cumulativo delta. Ele é a diferença, né, entre as agressões de compra menos as agressões de venda, ok? Então, ele vai dar, né, o cumulativo delta, ele vai nos mostrar apenas em aspas, essa informação, né? A razão de ser. Ele vai mostrar diferenças de agressões compradas e de agressões vendidas. Por isso que acredito que quem entenda mais de matemática do que eu, né, talvez não seja nem um termo técnico real, né? Eu não sei, acredito que não seja esse o termo do delta, mas é uma subtração, né, de agressões de compra menos agressões de venda. Então, ele nos dá isso de forma gráfica, ou seja, quanto maior a agressão, né, quanto maior essa diferença de agressão, maior vai ser essa barra, né, essa barra mesmo que o cumulativo delta ele vai nos apresentar. Por isso, vou até expandir o cumulativo delta aqui, né, tirar um pouco do gráfico. Então, ele vai nos mostrar essa diferença de, de agressões de compra menos agressões de venda, tá? Então, se eu tenho compra menos venda, eu vou ter esse delta aí que acabou sendo chamado assim, ok? E aí, mas qual a diferença? A diferença é que em ordens onde vamos fugir agora um pouco do termo técnico, mas em ordens que são penduradas no book, né? Essas ordens de offer, né? Que estão ali no book, né? Que não compreende a agressão em si, elas não são computadas aqui no cumulativo delta, tá? Então, é só ordens em que há, de fato, uma agressão, tá? Então, assim, quanto mais agressões, né? Mais essa barra aqui vai se estender, ok? Então, essa é a grande diferença para a gente primeiro pontuar, né? Ela não vai mostrar para a gente ordens penduradas no book, provavelmente, né? Então, assim, não, quer dizer, obviamente, quando a gente se trata de absorção, né? Então, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma agressão, né? E a gente puder considerar essa barra aqui como uma agressão de venda, né? E a gente tem que sempre considerar como que foi o deslocamento do preço, né, aqui no gráfico, tá? Seja de candle, qualquer gráfico que você utilize, né?
Mas o que você precisa de se considerar, aqui tem um gráfico de candle, é justamente essa discrepância aí, né? Na verdade, essa concordância. Por quê? Como o cumulativo delta ele mostra apenas as agressões de venda e de compra, né? Esse delta, quando há, obviamente, né? Se eu tenho uma agressão muito forte e o delta ele imprime isso aí para a gente, né? E eu não tenho um deslocamento de preço no sentido de impulsividade para direção, obviamente, provavelmente eu não vou ter a probabilidade de continuidade desse movimento, ou de início, né, de um movimento reverso, ela vai ser diminuta. Então, é isso que a gente precisa de considerar, tá? Por exemplo, né, eu posso ter um deslocamento muito grande, né, de delta, tá? E sem continuidade aqui, né? Um deslocamento até grande de delta e sem continuidade, tá? Essa é a forma assim, mais básica de você ler, até para entender qual é a funcionalidade dela, tá? Então, não basta a gente ter apenas, né, é, é, deslocamento. Então, o que move o gráfico, obviamente, né, é assim, uma das premissas é você ter um fluxo aqui superior a qualquer ordem sendo ofertada abaixo aqui, né? Então, você precisa ter esse deslocamento. Quando não tem, né? Quando não tem essa anuência, né, de ordens insuficientes, né, o fluxo ele supera toda essa demanda aqui, seja pessoas agredindo, seja pessoas posicionando suas ordens aqui mais passivas, né? A gente tem esse deslocamento de preço. Então, o delta ele mostra isso para a gente. O delta ele mostra. Então, por isso que existe aqui, dentro do cumulativo delta, esse zero, né? O zero. É justamente por isso. Né? Porque aqui há, no momento, aqui há no mercado, quando a gente subtrai, né? Um eixo, né? Um eixo onde é zero. As agressões de compra e de venda no dia estão zero, né? Isso é muito importante para a gente considerar também, né? Porque dá para a gente começar a perceber quem está, perdão, quem está mandando no jogo, em aspas, né, gente? Quem está, obviamente, tendo o controle. E quem, obviamente, está com interesse, né, de fazer esse tipo de absorções, né? Porque uma vez que a gente tem agressões positivas, negativas, né, agressões de downtick aqui, de venda, nós, obviamente, vamos ter também, né, a gente pode considerar academicamente dizendo, absorções também do lado da compra, né? Ok? Então, ela é muito importante, se a gente puder... É interessante vocês catalogarem, tá? Aqui nós tínhamos aqui um fechamento, né? Vou até voltar aqui, ver se eu acho que... Esse aqui nós tínhamos aqui... Então, um fechamento, né? Dentro dessa região aqui, ó. Um fechamento aqui próximo dessa região, tá? E aí a gente consegue confluir, é lógico, né? A ferramenta ela é um facilitador de leitura, tá? Então a gente pode perceber esses deslocamentos que acontecem, tá? E essas absorções que acontecem em localizações chave, tá? Então é uma ferramenta muito importante para a gente compreender uma possível continuidade de movimento, tá? É uma das formas, tá, de a gente observá-la, mas é uma das formas que nós utilizamos, tá? No Discord, eu utilizo para fazer minhas negociações, eu deixo ela, tá? É importante vocês utilizá-la no gráfico de 1 minuto, porque você perde a precisão, ok? De outros time frames, tá? Existem formas também de observar outros time frames, tá? Mas assim, para você fazer uma análise ali quando o gráfico ele se encontra, o mercado já acaba fechando, né? O mercado futuro ele fecha, então você utiliza aí o gráfico de 60 minutos para ver a intensidade de agressões, 30 minutos também, você pode colocar aqui um gráfico de 30 minutos, que o delta ele vai apresentar para a gente intensidades de agressão aqui, né? E é a mesma forma como eu falei, né? Você consegue ver uma máxima, uma mínima com intensidade de agressões, porque de fato isso demonstra interesse, né? Por exemplo, essa intensidade de agressão aqui na alta, obviamente, né? É muito importante. Essa aqui também, né? Pode perceber, né, que a gente teve uma intensidade de agressão aqui. Aqui foi até maior, né? Teve uma quantidade, né? Porque isso aqui ele vai demonstrar a quantidade de agressão, né? Obviamente.
foi até superior do que esse dia aqui, então é muito importante a gente observar isso aqui, tá? A gente olha os possíveis assim, posicionamentos de participantes que eles se encontram aqui, tá? Com interesse em proteger ou não essa região. Então, a gente pode ver hoje que o dia, né? O dia de hoje, ele não foi um dia é, tão potente no sentido de ter tanta agressividade, né? Foi um dia um dia de mais aceitação de preço. Ó, já digo mais uma vez, de movimento, né? Pré-Copom, pré-FOMC, tá? Então, que isso vai mudar durante essa semana, tá? E aí a gente, vou até voltar para um minuto, já digo, use e treine no minuto, tá? E aí eu digo, né, é importante vocês observarem também, confluir, né, com essa ferramenta do Market Profile, né? Eu já disse, né, existe o bug aqui do Profit, né, do Market Profile, essa aqui, vou apagar essa linha, essa linha, essa região amarela, né, é a value area, né, é onde que 70% do preço durante o dia, né, durante o dia ela está sendo facilitado, está sendo aceitado, onde 70% ele está sendo negociado. Essa linhazinha, né, esse canudinho rosa aqui é o initial balance, ele que é o bugado, né, obviamente, assim, seria interessante a gente observar o initial balance da primeira hora, que é o que representa para a gente, tá? Esse aqui, o Market Profile por negociação, ele está em 15 minutos, né? Mas o Initial Balance, ele é utilizado no período de 30 minutos, mas ele representa a primeira hora de mercado, tá? Para a gente, que ela é muito importante. Representa a primeira hora de mercado. É um momento que a gente basicamente não acaba fazendo negociação, tá? O mercado ele está se aceitando, né, ali, está se facilitando, e aí a gente quer ver um movimento de iniciativa, tá? É o que a gente quer iniciativa, a gente quer ver esse movimento de iniciativa aqui, tá? Talvez aí, de acordo com as estratégias, né, com a forma que a gente observa, de ver o mercado expandindo volatilidade aqui, né, expansão de range aqui, enfim, tem muitas formas de você observar esse market profile, ok? Mas é isso, a gente sabe dessa situação da neológica, tá? Mas, enfim, então a gente observa, né, que a gente fala, cada print desse, né, representa 15 minutos de negociação. É muito importante porque existem perfis de mercado, né? Então, por isso que o nome é Market Profile. A gente observa que em ponto-chave, né, ele dá oportunidade para a gente exercer negociação, tá? Tanto ele, a gente plota aqui junto também um Volume Profile, ok? Então, a gente utiliza basicamente aí essas três ferramentas, né? Assim, volume, cumulativo delta, então são 4, né? O preço mesmo, que a gente utiliza o gráfico, ok? E Market Profile. São essas 4 ferramentas aí que a gente utiliza bastante, que dá uma leitura muito visual de melhores localizações de negociações. O que a gente quer é o quê? Volatilidade. E a volatilidade ela tem momentos de acontecer, tá? E ela não está acontecendo na primeira hora de mercado, na grande maioria. Existem exceções, tá? Mas para vocês considerarem, na primeira hora de mercado, qual é a sessão que a gente tem aberta aí, de 9 até as 10? A gente está pegando o final da sessão europeia. Então, assim, tipo, parar para observar, né, que ela inicia às 4 horas da manhã, então a gente está pegando aí o final dela, né? A hora boa dela a gente não está pegando. Então, a sessão asiática já está fechando, né? Está fechando, a gente está abrindo aqui. Na sessão asiática fechada, né? Obviamente. A sessão aqui, né? Do Brasil, óbvio, nossa, né? Que exerce influência. Começa o cash market, né? Começa às 10 da manhã, tá? E, por enquanto, a sessão americana começa às 10, a cash market americana começa às 10h30. Então, assim, qual é a volatilidade que a gente está imprimindo aqui, né? Durante de 4 da manhã, e você pode encerrar 4, 5, 6, 7, né? Até as 9, 8, 9. Está pegando o final, é a única que está aberta. Então, quando o nosso mercado futuro está aberto, obviamente,
a gente não tem essa grande volatilidade. Existem exceções, obviamente, de acordo com todo o cenário, de acordo com a agenda macro, tá? Existem exceções, obviamente, mas, regra geral, a volatilidade de 9 até as 10 ela é muito diminuta. Então, ela dificulta muito a gente exercer uma negociação durante esse período, para day trade, para o giro mesmo, tá? Então, a hora boa é a partir das 10 e 10 e meia, obviamente, né? Que é a principal sessão aí, é a sessão americana, onde que é o movimento maior fluxo de dinheiro, né? E imprime uma maior volatilidade para o mercado, tá? Então, a primeira hora de negociação, por isso que ela é tão complexa. Só você catalogar aí nos gráficos aí de vocês, ver que muda, a volatilidade ela muda no mercado quando a partir das 10 horas, tá? Esse é fato, isso é gritante, só vocês catalogarem no gráfico aí a volatilidade, o volume de negócios, né? O próprio cumulativo delta, ele demonstra isso para a gente, tá? E só de você saber isso, já muda a vida de vocês, eu tenho certeza, tá? Já muda muito o panorama de você saber esperar uma melhor negociação aí, tá? Ok? Então é isso, utilizamos essas 4 ferramentas e dei mais uma informação boa para vocês durante essas sessões. Olha no gráfico, vou passar um link aí das sessões aí que existem no mundo todo, vou passar um link aqui e vou deixar na descrição desse vídeo, ok? Desde já eu agradeço a todos e bons estudos.